Meus irmãos, minhas irmãs, eu, Padre Flávio Gomes de Alcântara, assessor diocesano do setor Vida e Família, gostaria de desejar a vocês bons encontros, aonde vocês possam meditar realmente a importância da família. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus conceda a cada família que medite esses encontros a vocação de santidade na igreja. Que vocês sejam os protagonistas da construção da bem-aventurança em vossos lares e que o vosso lar, traduzido em felicidade, também leve felicidade ao mundo. Abençoe os vossos encontros, ó Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Olá, boa tarde. Meu nome é Marta, essa é minha irmã Regina, essa é minha mãe Matilde. Nós estamos aqui reunidas para o terceiro encontro da família do MFC. A minha mãe, ela foi a precursora do MFC aqui na Igreja São Judas Tadeu. E junto com meu pai, que obviamente não está aqui, ele é falecido. A minha mãe fez o encontro dela há muitos anos e em 74 ela começou o encontro aqui, né? Na verdade, em 74 ela fez o MFC na Nossa Senhora Aparecida e em 84 ela introduziu aqui o encontro, o MFC, né? O Movimento Familiar Cristão. E a partir daí foi um grupo que chamava Pioneiros e que se perpetuou até provavelmente 2018, um pouco antes da pandemia, eles ainda estavam se reunindo, né? Alguns membros já se foram, né? Mas enfim, nós estamos aqui então para celebrar esta data feliz do terceiro encontro do MFC. Queridos amigos e irmãos, nesse terceiro encontro, somos lembrados da bondade de Deus, que acolhe e consola os que choram. Chorar, na maioria das vezes, está ligado aos sofrimentos. Assim, vamos contemplar a misericórdia de Deus, que é Pai e Mãe. Nosso desejo, ao recebê-los em casa, é proporcionar que cada pessoa se sinta ambientado, aconchegado. Sobretudo se traz consigo alguma tristeza ou algum sofrimento. A presença de Jesus entre nós deve consolar a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste lar. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Oração inicial. O sofrimento atrai Deus. Não que ele deseje ver ninguém sofrendo, mas ao perceber que um filho seu chora, logo se compadece, porque a miséria do sofredor é revestida pela misericórdia do amor. Deus é misericordioso e sua misericórdia é eterna. De geração em geração, abraça cada pessoa que confia nele e transforma-a, dando-lhe a sua própria vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração, a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Mais do que falar dos que choram, desejamos refletir o quanto somos amados por Deus, que não se deixa vencer em generosidade. Por isso, consola-nos sempre que sentimos aflições. Desta forma, é importante praticar as obras de misericórdia para com o próximo, acolhendo-os nos seus choros. Toda vez que nos tornamos consoladores, a exemplo de Jesus, estamos oferecendo sacrifícios e ofertas verdadeiros ao Senhor. Por isso, a misericórdia pela qual socorremos as carências alheias, ao favorecer mais diretamente a utilidade do próximo, é o sacrifício que mais lhe agrada. E é, sem sombra de dúvidas, um itinerário luminoso rumo à santidade.
Questões para partilha. Chorar pode ser fruto de momentos de alegria. São choros de felicidade, carregados de emoções. Contudo, na maioria das vezes, choramos porque dentro de nós algo não está bem. O choro é uma experiência humana, imprecisa e variada, mas para a bem-aventurança é fruto do sentimento de abandono e de impotência. Você já chorou com estes sentimentos? Acho que todo mundo, né? Leitura número 1. Embora passando por grandes dificuldades, São Paulo reconhece que Deus é misericordioso. Mesmo que não se ache merecedor de consolo do Senhor, ele mostra como se sente consolado, confortado por Deus. E assim pode consolar outras pessoas que choram. Consolar significa ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la, enquanto estiver suportando pesadas provas. A leitura de número 2. Mas é importante recordar o que Jesus advertiu sobre o que significa segui-lo. Quem assume a vida cristã assemelha-se ao Mestre, também nos sofrimentos suportados por Cristo. Aliás, é evidência que se é cristão quando aparecem as provações e essas são assumidas. Mas é verdade que o nosso sofrimento traz consolo e salvação para nós e para outros. O choro de alguns pode ser uma porta aberta para a salvação de outros, desde que Cristo esteja no centro. Não se pode perder nenhuma lágrima. Cada uma está carregada de significado. Uma morte, uma doença, uma peregrinação, etc. Elas são estímulos à consolação. Né, mãe? Leitura de número 3. E os cristãos são imunes às situações que podem provocar choros? Um exemplo claro que os cristãos não estão isentos aos percalços que todo ser humano enfrenta é a família de Nazaré. Mesmo tendo Jesus presente naquela família, ainda assim precisou se refugiar. A exemplo das famílias venezuelanas, sírias e afegãs e ucranianas, né, eu vou colocar aqui, fogem da morte, da fome e da perseguição religiosa, política. O que há de diferente entre ser cristão ou não é acreditar, ter fé, que quem chora vai rir, é promessa de Deus, consolar em todos os momentos difíceis. Na leitura de número 4, a vida de Jesus e a sua pregação marcam de forma determinante a história da comunidade cristã, que compreendeu a sua missão com base no mandato que Cristo lhe confiou de ser instrumento permanente da sua misericórdia. Precisamos descansar em Deus, que tem o controle de tudo e não se vence sem generosidade, mas devemos fazer um esforço para fazer a nossa parte. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Leitura de número 5. Vivemos em um momento que tenta esconder, mascarar a realidade, em que se vive como se o choro e o sofrimento não existissem. Parece um mundo anestesiado. O Papa Francisco diz que o mundo nos propõe o contrário, o entretenimento, o prazer, a distração, o divertimento. E diz-nos que isso é que torna a boa vida. Como se os fatos não mostrassem exatamente o contrário. Por que será que em um mundo com tantas felicidades, tão grande é o número de pessoas entrando em depressão e tirando a própria vida? De fato, o mundano ignora
Olha para o lado quando há problemas de doença ou aflição na família ou ao seu redor. O mundo não quer chorar, prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gastam-se muita energia para escapar das situações em que está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade, onde nunca pode faltar a cruz. Possivelmente já ouvimos alguém dizer que depois de chorar sentiu-se aliviado. Por que isso acontece? A pessoa que, vivendo as coisas como realmente estão, se deixam trespassar pela aflição e chora no seu coração. É capaz de alcançar as profundezas da vida e ver autenticamente feliz. Esta pessoa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a do mundo. Um exemplo bonito de alguém que experimentou a consolação foi Santa Faustina. Amante do sacrifício, sempre obediente às suas superiores, trabalhou na cozinha, no quintal, na portaria, sempre alegre, serena, humilde, submissa à vontade de Deus. Entrar nas situações existenciais do outro é um grande gesto cristão, porque a pessoa assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio. Peraí, irmão. E deixa de fugir das situações dolorosas. Desta forma, descobre que a vida tem sentido, socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo a angústia alheia, aliviando os outros. Essa pessoa sente que o outro é a carne de sua carne, não teme aproximar-se até tocar a sua ferida. Compadece-se até sentir que as distâncias são superadas. Assim é possível acolher aquela exortação de São Paulo: chorai com os que choram. A vocação humana é fazer-se com o outro, especialmente chorando com os que choram. Isto é, abrindo os braços para acolher quem está em situação difícil. A consolação deveria ser uma prática frequente em nossas famílias, entre os cônjuges, deles para com os filhos, dos filhos para com os pais e entre os irmãos. Na carta apostólica Misericordia et Misera, o Papa Francisco diz que a misericórdia renova e redime, porque é o encontro de dois corações, o de Deus, que vem ao encontro do coração do homem. Este inflama-se e o primeiro cura-o. O coração de pedra fica transformado em coração de carne, capaz de amar, não obstante o seu pecado. Nisto se nota que somos verdadeiramente uma nova criação. Sou amado, logo existo. Estou perdoado, por conseguinte renasço para uma vida nova. Fui misericordiado e, consequentemente, feito instrumento da misericórdia. Não podemos negar que choramos e não devemos negar que a misericórdia de Deus nos consola. É muito interessante, né? Porque está falando sobre a empatia do ser humano, né? O quanto o ser humano precisa ser empático. E a gente viveu tantas situações durante a pandemia, né? E que não tivemos tantas demonstrações de empatia. Por outro lado, em alguns grupos tivemos sim os médicos, os enfermeiros, né? Que se dedicaram muito. Isso foi dedicação também. Numa cultura frequentemente dominada pela tecnologia, parecem multiplicar-se as formas de tristeza e solidão em que caem as pessoas, incluindo muitos jovens. Com efeito, o futuro parece estar refém da incerteza, que não permite ter estabilidade. É assim que muitas vezes surgem sentimentos de melancolia, tristeza e tédio, que podem, pouco a pouco, levar ao desespero. Há necessidade de testemunhas de esperança e de alegria verdadeira, para expulsar as quimeras
que prometem uma felicidade fácil com paraísos artificiais. Há tanta necessidade de reconhecer a alegria que se revela no coração tocado pela misericórdia. Por isso, guardemos como um tesouro estas palavras do apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. Olhar dentro de casa para perceber quem chora, isto é, quem sofre, mesmo que seja pouco, e o que eu posso fazer para consolar, seja minha esposa, meu esposo, meus filhos, pais ou irmãos. Ver nas proximidades a vizinhança, o ambiente de trabalho, a escola, o que fazer para consolar as pessoas que sofrem. Muitas vezes o consolo vem da nossa própria vida, né? Viver bem, às vezes, consola as pessoas, né? A gente tem que começar a entender que a gente vive numa comunidade, né? Todos juntos. E que todo mundo, aí seria o conceito de empatia, gostaria de ser tratado como trata, né? Receber aquilo que se dá, dar aquilo que se recebe, né? É uma questão de vivenciarmos todos uma vida mais simples, mais comum, mais verdadeira. Né, mãe? Ter fé, né? Ter fé, né, mãe? Cristo, com sua presença, vem quebrar o isolamento provocado pela dor. Traz o consolo aos chorosos. Peçamos a Deus que continue a manifestar seu consolo a todos nós, que sejamos educadores da misericórdia, a exemplo do Mestre, que escuta a realidade, que nos fala por meio dos acontecimentos. Concedei-nos, Deus, dos que choram, que nenhuma lágrima derramada deixe de ser oferecida pelos que mais necessitam. E o exemplo de Santa Diana Beretta ajude-nos a acreditar no amor de Deus e no Deus que é amor. Rezemos. Senhor, Fazei-nos consoladores dos que choram. Concedei-nos, Senhor, dos que sofrem, que as palavras de São Paulo completam na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Ajude-nos a procurar Cristo em cada família que sofre e onde houver um irmão que chora. Rezemos. Senhor, fazei-nos consoladores dos que choram. Concedei-nos, Senhor Jesus, Consolador, amparar as pessoas isoladas, os anciões sós, as pessoas internadas e ou em terapia, os pais que sem salários não conseguem dar de comer aos seus filhos. Que todos nós, em nosso coração, os acompanhemos com oração e ajuda material, e que nos falte a capacidade de chorar um pouco com o pranto dos sofredores. Rezemos. Senhor, fazei-nos consoladores dos que choram. Concedei-nos, Cristo vencedor da morte, o exemplo de Jesus que chorou pelo amigo Lázaro, chorou com amor, chorou com os seus que choravam, chorou por compaixão. Não sejamos indiferentes à dor daqueles que perderam seus parentes e amigos para o Covid-19. Rezemos. Senhor, fazei-nos consoladores dos que choram. Bom, após lido, todo esse texto, aliás, maravilhoso, a gente imaginou que a gente podia então fazer uma prece cantada, já que infelizmente as famílias estão aqui reduzidas. O filho da minha irmã está lá, mas ele é o cameraman. Mas primeiro a gente tem que rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Então após rezar, é que tem uma prece espontânea aqui. Tá. Então, a gente imaginou que então a gente podia cantar agora, Tá. Então a gente vai cantar uma prece, que é a oração de São Francisco, e a gente vai cantar com a mamãe, mãe? Eu não sei. Não, você vai cantar sim. A gente vai dar um jeito, você vai conseguir. Mas eu não... Ó.
Tem a letra aí? Tem. Não, dá pra ver. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente vai um pouquinho mais pro Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Espera que a gente vai rezar. É linda, né, essa música? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos rezar então. Pai Nosso e Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado por vocês terem rezado com a gente. Agora a mãe vai dar a bênção final. A bênção final, mãe. Você vai ver aqui, ó. Ela não consegue ler. Deus abençoe-nos em nome... Deus abençoe-nos em nome do Pai. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, obrigada. Até o próximo encontro. Tchau. Ao concluir este encontro meditativo, que vós e vossas famílias, as vossas paróquias, possam sempre alcançar a proteção divina dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré,
abençoe as vossas famílias, os vossos lares, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.